Olá você, seja bem-vindo a mais um encontro com o professor Edson Botelho, direto aqui dos estúdios do Cuca Cursos e Concursos. E nós vamos abordar hoje e nas próximas videoaulas assuntos de interesse de concursos públicos. Hoje vamos abordar um tópico muito bom que é chamado redação, que muitos alunos ficam com medo, da redação, acham que não sabem fazer redação e já vimos em várias oportunidades em sala de aula e em aulas específicas que a redação é um processo simples, Não precisa de muita sofisticação. As redações de concursos públicos são totalmente diferentes das redações de Enem, já vimos isso. Tenha muito cuidado com o que é dito por aí, porque muita gente fala que redação é tudo igual, isso é mentira. O que é igual, na realidade, é o texto dissertativo argumentativo. Aliás, o texto dissertativo em si, Porque todos vocês sabem que o texto dissertativo, ele é um texto que vai expressar uma ideia, uma opinião. Então, todos vocês que têm opinião própria, que não é aquela expressão vulgar de Maria vai com as outras, sabe fazer uma redação. Porque você tem uma opinião, você tem um ponto de vista para defender. Então, é isso que nós queremos. Essa redação pode ser expositiva ou argumentativa. Na expositiva, você apenas expõe suas ideias, na argumentativa, você tenta me convencer a pensar como você. Esse é o ponto básico, tá bom? Então, o texto dissertativo ele é igual onde você for. Aqui no Brasil, na Inglaterra, na França, sempre ele é o mesmo. O que vai diferir são os critérios de correção que são adotados pelas bancas. E muita gente insiste em colocar a redação Enem numa redação de concurso público. Eu acho isso bárbaro. Enem, concursos públicos é concursos públicos. Inclusive, eu já vi pessoas falarem assim, mas agora o concurso não é novo, Enem, isso não é nada a ver. O que será no estilo do Enem. Então, não adianta falar que redação é tudo igual, tá bom? E nós vamos começar falando aqui um pouco de tópicos específicos sobre redação. Vamos ver o primeiro? Qual será o tema da aula de hoje? Desobediência ao formato da dissertação. Muitas pessoas costumam zerar uma redação por não ter uma estrutura adequada. Na hora da introdução não colocam a tese, na hora da conclusão não colocam a solução, isso acaba quebrando a estrutura da redação. Vamos ver o que nós temos a dizer. Vamos lá, de olho na tela. Olha aí, primeiro de tudo, essa é a estrutura que você deve utilizar. Colocamos aí um desenho, Cuidado com esse desenho que ele não está muito apropriado, principalmente no segundo e no terceiro parágrafo, vou explicar por quê. Muito bem, você pode colocar um título. É obrigatório, Edson? Não. Se eu não colocar o título, eu perco ponto? Não. Se eu colocar o título, eu ganho ponto? Não. Então, se você quiser colocar o título, centraliza o título na folha de redação. Não precisa pular linha, porque você não está trabalhando com papel ao maço, que muita gente não sabe nem o que é isso, Então, você centraliza o título e começa logo com a sua introdução. Olha aí. Então, na introdução, não esqueça, olha o que está na nossa esquerda. Você vai colocar o tema e a tese. A introdução só serve para isso, para apresentar o tema e depois a tese. Vamos dar exemplos hoje aqui. Aí você tem os parágrafos de desenvolvimento. Eu fiz aqui com 2 parágrafos. Cuidado com o terceiro parágrafo e o parágrafo da conclusão, porque a última linha não está adequada, Para ser contada como linha, ela tem que passar do meio, passar da metade da nossa linha. E não foi o que aconteceu. Mas também, crianças, estamos fazendo isso em forma de desenho. É complicado, muitas vezes, desenhar uma estrutura em um PowerPoint, tá bom? Então, olha aí. Fixa nessa página que é essa a estrutura que nós devemos ter. Agora vamos ver o que nós vamos fazer. Olha aí, a dissertação, senhores, ela é um texto que apresenta características e conteúdo suficiente para que apareçam pontos de vista defendidos por você, leitor. Para isso, você vai, olha aí, você vai apresentar o problema, discutir e solucionar, resolver. Aqui está, introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, você apresenta o problema, põe a sua tese. Se quiser colocar os argumentos, pode pôr, eu aconselho, evita o aluno se perder.
Aí depois você vai pegar e discutir esses argumentos que você colocou aqui na introdução e vai resolver o problema, porque toda redação é um problema. O que eu faço com problemas? Resolvo. Vamos lá? Aí na introdução, como eu disse para vocês, uma parte importante, porque quem começa bem termina bem. Então, na introdução, né, que é o primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo, deve conter apenas duas partes: tema, tese. Pronto, acabou. Você pega o tema, né, que é dado pelas bancas, aí você olha aquele tema e inicia o seu texto com ele. Ah, Edson, eu não aprendi assim, problema seu. Porque nós temos que trabalhar de acordo com a norma, de acordo com o que é pedido. Por que eu começo uma redação com um tema? Porque eu preciso saber sobre o que você está falando. Então, o tema é desigualdade social. Então, logo nas primeiras linhas da sua redação, deve constar o nome, desigualdade social. Vamos a um exemplo? Vários são os problemas, vários são os problemas enfrentados pelos brasileiros contemporâneos. Todavia, o pior deles é a desigualdade social. Pronto, já apresentei, certo? Aí, depois de apresentar esse tema, você vai transformar o tema em um problema, então você vai trazer a tese, né? O que é a tese, senhores? A tese é sua opinião. Muito bem. Vamos lá? Vamos passar para a próxima, que eu quero saber se você está pronto para um desafio com o Edson. Preparados? Vamos fazer uma redação juntos? Então, qual é o tema? Olha aí. Eita! Eu tenho consumismo e consumo. Será a mesma coisa, né? Muito bem. O significado dessas palavras será o mesmo? Muito bem. Avança. Aí o tema que nós vamos desenvolver agora é o consumo e ostentação. Quanta gente, né, não gosta de consumir só para ostentar, né? Então isso são engrenagens do mundo contemporâneo. Olha aí. Cuidado. As causas e as consequências do problema, é bom você citá-las. Cite também um pouco de inveja. Por que as pessoas ostentam tanto? Porque elas têm inveja dos outros que ostentam, né? O impulso das mídias televisivas a serviço do consumismo, crediário facilitado, endividamento. A pessoa ela quer ter e ser, mas para ela ter e ser, ela tem que consumir. Cuidado com isso, né? É isso que nós vamos analisar hoje. Estão preparados? Então vamos ver parte por parte. Vamos lá. Primeiro nós temos a introdução. Se você prestar atenção, eu não coloquei o título, porque não há necessidade mesmo. Abri a redação. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Pontuou Freud, voz da psicanálise do século XX. A citação é oportuna quando o assunto é consumo e ostentação. Sem dúvida, o homem que está inserido na alta roda social ali pretende manter-se. Afinal, trajar Armani e Lacoste exige um rolerite gordo. Da ceroula ao sapato, do sabão de barra às casas de massagem, dos pubs às corridas de cavalo, quem não quer ter uma rotina perfumada do executivo das novelas? Essa foi a minha introdução. Depois nós vamos voltar e analisar. Segue. O consumismo está amparado na velha polêmica da supervalorização e anatomia do ego. A qualquer preço, o ego é óbvio, a qualquer preço, o ego. E óbvio, um ego bem vestido. O capitalismo dita as regras, a marca, o modelo, o tamanho, a cor que o homem deve ter para então ser. Ser o quê? Aceito na sociedade, surge assim a busca desenfreada por bens de consumo, às vezes inúteis e é verdade, mas às vezes desnecessários. Vamos lá, continua. O apelo midiático é a veia pulsante do mundo capital. 30 segundos de refrigerante e o mundo todo quer viver o lado Coca-Cola da vida. Outros 20 de perfume e o mundo todo quer cheirar ao boticário. Mais 20, as crianças dançam a Xuxa. Além disso, o orçamento da casa fica comprometido, as faturas dos cartões de crédito acumulam-se. Entretanto, a família está feliz, a vizinhança toda vê isso. O consumo e a ostentação, nem a morte os separa. E encerrando, entretanto, é preciso redobrar a lucidez.
recobrar, a lucidez. É tempo, e esse tempo não precisa ser marcado num Rolex. É necessário também conscientizar as crianças sobre o assunto, ou seja, a estratégia de ensinar as crianças a desapegarem dos rótulos e a terem as mercadorias. A educação, as salas de aula são, sem dúvida, a melhor estratégia para a transformação do homem, que nunca pode deixar de ser carne e osso. Vamos avaliar agora a redação? Vamos voltar para a introdução, tá? Vamos lá? Não, isso, a introdução. Introdução da redação. Isso, vamos lá. Começamos com o tema. Olha só como eu coloquei o tema. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro, pontuou Freud, a voz da psicanálise do século XX. O que é isso, senhores? Eu fiz uma contextualização. Por quê? É necessário mostrar para as pessoas que o consumismo no século XX não foi o consumismo do século XIX. Ou pior, o consumismo de 2024 não é o mesmo de 80. Então, eu abri a minha redação com uma citação de Freud para dar autoridade. Muitas pessoas estão aí, justamente também por causa do Enem, né, que prejudica muita gente, né, que o Enem agora quer redações por citação. Antigamente queria por alusão histórica, agora é citação. Não sei o que eles vão inventar nos próximos anos, né? Então foi colocada uma citação aí. Por quê? Olha o que eu coloquei. Porque essa citação é oportuna quando o assunto é consumo. Pronto, introduzi o tema. Por que eu usei essa citação? Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro, porque a gente tem que estar consumindo o tempo todo, isso exige muito, muito de nós. Sem dúvida, o homem está inserido na alta roda social. Sem dúvida, o homem que está inserido na alta roda social, ali pretende manter-se. Então, se ele está num ciclo, ele quer ficar ali, mas para isso ele tem que gastar. Afinal, trajar Armani e Lacoste exige um rolerite gordo, um contra-cheque bem gordo, né? Da cerola ao sapato, do sabão de barra às casas de massagem, dos pubs às corridas de cavalo, quem não quer ter uma rotina perfumada do executivo das novelas? Todo mundo, né? Então, essa é a introdução, já apresentei. Cadê a tese? Deixa aí. Cadê a tese, né? O homem está inserido na alta roda social, ali pretende manter-se. Olha aí, trajar Armani exige um olerite gordo e... Quem não quer ter a rotina perfumada do executivo das novelas? Esse é o ponto principal que eu vou debater com vocês. Muitas pessoas às vezes me perguntam, né? Eu posso colocar uma pergunta na redação? Lógico que pode. Eu conheço gente que disse que isso é proibido. Quem falou que isso é proibido? Na redação eu ponho o que eu quiser, eu tenho que me responsabilizar por isso. Então eu posso fazer perguntas. O perigo da pergunta é perguntou, respondeu. Se você perguntar na introdução, responda no desenvolvimento. Se você perguntar no desenvolvimento, responda na conclusão. Evite fazer perguntas na conclusão, porque a conclusão é para solucionar, tá? Mas você pode, desde que você responda. Agora vamos para os parágrafos de desenvolvimento. Primeiro, o consumismo está amparado na velha polêmica da supervalorização e autonomia do ego. Olha aí, já abri, tá? A qualquer preço, o ego, ou seja, eu pago qualquer coisa, mas o meu ego fica. É óbvio, um ego bem vestido, um ego bem vestido. Aí eu usei um travessão aqui para evitar a vírgula, porque nas orações anteriores eu já tenho muitas vírgulas. Aí olha só, e óbvio, um ego bem vestido, vírgula. O capitalismo dita as regras, mas eu optei em colocar o travessão, ficou ótimo, né? O capitalismo dita as regras. Quais são? Explica para mim. 2 pontos. A marca, o modelo, o tamanho, a cor que o homem deve ter para então ser. Ser o quê? Olha aí, outra pergunta. Responde. Um ser aceito pela sociedade. Surge assim a busca desenfreada por bens de consumo. Às vezes úteis, é verdade, mas às vezes desnecessários. Viu só? Muito bem. Vamos agora amparar o segundo parágrafo do desenvolvimento. Agora o segundo parágrafo. Olha, já começa assim de uma forma bem impactante, né? O apelo midiático é a veia pulsante do mundo capital. Lógico, né? Se eu acompanho a mídia, eu sei o que eu vou comprar.
Se eu acompanho a mídia, eu sei o que eu não vou comprar. Aí ele começa com exemplos, 30 segundos de refrigerante e o mundo todo quer viver o lado Coca-Cola da vida. Outros 20 de perfume e o mundo todo quer cheirar ao Boticário. Mais 20 as crianças dançam Xuxa. Eu estou exemplificando a força que a mídia faz, ou a mídia tem. Além disso, já coloquei aí os nossos operadores argumentativos, né? Além disso, dando ideia de soma, de adição. O orçamento da casa fica comprometido. As faturas dos cartões de crédito acumulam-se. Mas, entretanto, nada de colocar mas, fica muito pobre, né? Entretanto, a família está feliz. A vizinhança toda vê isso. Isso o quê? Algo que eu já disse. Isso o quê? O consumismo aqui em cima. Consumo e ostentação, nem a morte os separa. Aí eu fechei, né? Mostrando a importância do consumismo para a pessoa que consome. Continua? Vamos agora para a conclusão. Entretanto, olha aí. Entretanto, é preciso recobrar a lucidez. É perigoso começar um parágrafo de desenvolvimento com um elemento coesivo de adversidade, porque dá a entender que você negou tudo aqui em cima. Mas, o que eu estou falando? Eu mostrei a pessoa que consome, mostrei tudo que ela faz. É a Coca-Cola, é o Boticário, é a Xuxa, mostrei tudinho. Então agora eu vou fechar. Aí eu disse, entretanto. Quando eu coloquei entretanto, eu já estou dizendo que tudo aqui está errado. Entretanto, é preciso recobrar a lucidez. É tempo, e esse tempo não precisa ser marcado num Rolex. Mais uma vez, travessões substituindo as vírgulas. É necessário também, olha aí, dando ideia de adição, por que ele está isolado por vírgulas? Porque ele foi deslocado. Também é necessário. Mas eu optei em deslocar. É necessário também conscientizar as crianças. Cuidado que essa palavra é muito pesada, conscientizar, tá? Porque consciência todo mundo tem, mas aqui eu estou falando de crianças. Crianças não têm, então eu posso usar. Mas não vai colocar. É importante conscientizar os professores para trabalharem mais pela educação. É importante conscientizar os médicos para que eles tenham um atendimento mais humanitário. Não faça isso, porque consciência eles têm. Mas a criança não. Então, conscientizar as crianças sobre o assunto, ou seja, olha aí uma expressão explicativa isolada por vírgulas. A estratégia é ensinar as crianças a desapegarem-se dos rótulos e a terem-se as mercadorias. A educação, sala de aula são... Olha aí, por que está entre aspas? Entre vírgulas, a educação? Porque eu quero a educação na sala de aula. Não é educação no lar, não é educação na igreja, não. É educação nas salas de aula. São, sem dúvida, a melhor estratégia para a formação do homem que nunca pode deixar de ser carne e osso. Fechando. Então, qual a minha solução? Conscientizar as crianças. Recobrar a lucidez. Essa é a minha solução para o problema. Pode voltar. Então, o que é que nós abordamos hoje, né? A estrutura de uma redação, como deve ser, o que você deve pôr, o que você deve evitar para construir o seu texto. Espero que tenha ajudado. Eu sou o professor Edson com orientações, hein? Não são aulas, são orientações para você fazer melhor a sua redação. Obrigado, até a próxima.